Meu amigo vascaíno, mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai falar muito ali sobre o jogo envolvendo o Vasco da Gama e Fluminense. O Vasco marcou um jogo treino para a parte desta segunda-feira, no período aí da tarde. A gente vai falar muito também sobre a questão da liberação do estádio de São Januário, o Vasco que aguarda aí também o aporte da 777 Partners para tratar aí de renovações importantes e de algumas compras que estão pendentes no elenco vascaíno e, evidentemente, que a gente vai falar aqui da política do clube. Eu peço a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense, porque hoje, na parte da manhã, a gente tomou conhecimento de uma notícia. Amanhã o Vasco faz um treino com portões fechados lá em São Januário. O Vasco vai enfrentar o São Cristóvão. Isso mesmo, acho que o Vasco até poderia ter encontrado uma equipe melhor, né, para a gente ficar mais preparado para o jogo contra o Fluminense, mas a título de conhecimento, o São Cristóvão enfrenta amanhã o Vasco da Gama com portões fechados, jogo treino marcado. E amanhã a gente começa a ter noção aí de como que o Vasco da Gama vai para o jogo contra a equipe do Fluminense. Isto porque a gente ganhou um desfalque de última hora, que foi o Marlon Gomes. O Marlon Gomes, ele que tinha tudo para poder ser o titular do Vasco da Gama nesta partida, ele simplesmente aí não vai jogar devido a uma fratura óssea. E, meus amigos, situação do Jair, que não joga, e do Medel. São respostas que a gente vai encontrar amanhã nessa formação do jogo treino. Amanhã também vai ser um dia decisivo, porque a gente vai ter a manifestação do Ministério Público, viu, pessoal? O Ministério Público amanhã deve se manifestar. Isto porque amanhã haverá a marcação da reunião aí para liberar o estádio de São Januário. Na última sexta-feira, a perícia, o corpo de bombeiro e agentes do Ministério Público realizaram uma vistoria em São Januário, isso mesmo. E essa vistoria foi para verificar as condições dos dispositivos de segurança de incêndio e pânico no local. Então, a gente deve ter a resposta dessa vistoria aí já nessa semana. Na última quarta-feira, vale ressaltar que o Vasco apresentou a proposta do TAC para o Ministério Público e internamente há uma confiança, e até pelo clamor público, que o Vasco vai conseguir a liberação aí do estádio de São Januário. Perfeito? E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar aí sobre a situação agora do aporte. O Vasco está aguardando essa situação do dinheiro. O dinheiro deveria ter entrado aqui até o dia 2 de setembro, conforme a gente já colocou aqui no nosso canal. E tão logo essa situação entre, o Vasco já vai começar a fazer o planejamento para o ano que vem. E o planejamento passa aí pela renovação de contrato com o nosso treinador Ramon Dias. O Vasco está querendo fazer a mesma coisa que fez com o Vegete. O Vasco que comprou o Vegete e contrato de 2 anos, notícia que saiu ontem, certo? Não quer deixar para o final aí de contrato aí, porque vai vir muitos clubes para cima do Ramon Dias. O Vasco também, tão logo recebe esse dinheiro aí
vai fazer aí uma proposta para o Corinthians para fazer a aquisição do goleiro Ivan e também pagar algumas pendências que o Vasco da Gama tem aí. É muito importante o Vasco fechar o ano no positivo, porque aí, quando abrir a nova janela, a gente vai ter conhecimento aí de bons jogadores, com certeza, vindo para o Vasco da Gama. E agora a gente fala da situação da política do clube, porque está dando o que falar. A gente está aí a menos de 2 meses aí para a eleição do Vasco da Gama. A gente já começa a ter a situação definida, né? Júlio Brandt, né? O Levenciano podendo vir, deve vir aí à presidência do Vasco da Gama, unindo toda a oposição, e o Marcelo Borges aí. Então a gente deve ter 3 candidatos nesse cenário final para poder fechar toda essa situação. E o seguinte, tá? A gente está muito confiante aí que a oposição vai entrar no Vasco da Gama, que esse contrato vai ser exposto aí, para que a gente não tenha mais sacanagem aí com o nosso clube. Então, notícias aí bem interessantes para poder passar para vocês neste domingão. E o seguinte, tá? Vamos aguardar essa situação aí do aporte que a gente vai cobrar para que a gente possa já começar a reforçar o nosso time. Reforçar como assim, Laureano? Com janela fechada, fazendo a quitação dos compromissos, tá? E também algumas pendências aí que estão para ser resolvidas. Agradeço pela sua atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.